Olá, minha gente! Estamos aqui em mais um episódio especialíssimo do podcast Bahia Flow. Hoje a gente vai conversar com Marcelo Zig. Marcelo Zig é consultor em capacitismo, diretor de comunicação do @Inclua com K oficial, co-idealizador do Parada PCD, Parada PCD, e também idealizador do Quilombo PCD, além de curador do TEDx Salvador. Zig, é um prazer te receber aqui, uma honra muito grande, até porque tivemos dificuldade na sua entrada, mostrando um pouco, talvez, como é o dia a dia, não é? Seja muito bem-vindo ao podcast Bahia Flow. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo prazer de reencontrá-la, de poder trocar essa ideia e poder apresentar, né, para os espectadores e as espectadoras um pouco da dinâmica, da realidade, da experiência da pessoa com deficiência na sociedade. Eu imagino que deva ser uma coisa bem difícil, porque a sociedade parece que ainda não abriu os seus olhos, né? Em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu lhe faço: o que é o capacitismo? O capacitismo ele é toda forma de preconceito e exclusão da participação social da pessoa com deficiência. Ele pode acontecer de uma maneira consciente, quando a pessoa ou alguma instituição, algum espaço tem deliberadamente essa postura de recusa da presença da pessoa com deficiência, ou ele pode acontecer também de uma maneira inconsciente, sem a intencionalidade, como por exemplo o caso que você mencionou aqui, que a gente teve uma dificuldade do acesso. E isso ocorre porque, na verdade, os espaços não são pensados prevendo a presença da pessoa com deficiência. Então, capacitismo é a falta de acessibilidade, é a falta de acesso de inclusão, de eh, situações que possibilite uma pessoa com deficiência realizar atividades comuns às pessoas sem deficiência em equidade, garantindo o seu direito como uma pessoa cidadã, como deveria ser também com as pessoas sem deficiência, que a gente sabe que infelizmente ainda não é para todo mundo também, né. Em números, qual é a parcela da população PCD? Hoje, o último censo, ele situa que são cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Entretanto, no censo anterior de 2010, a indicação é que éramos cerca de 45 milhões Nossa, é de muita pessoas com gente. deficiência no Brasil, ou seja, cerca de um quarto, 25% da população do país formada por pessoas com deficiência. Então, esse último censo, ele está muito em debate, porque, por exemplo, o recenseador esteve em minha casa e saiu sem informar o IBGE que lá residia uma pessoa com deficiência. Inclusive, eu na época, morava sozinho. Agora estou morando com minha mãe, convidei ela para voltar, né? Ficar um pouco no colo de mãe. Mas ele saiu sem informar, porque era praticado 2 questionários, um completo e um mais reduzido. E a escolha do questionário a ser praticado por domicílio era do sistema, de maneira aleatória. Então era como se ele girasse uma roleta no aplicativo do celular dele e dizia: "Ah, você vai aplicar tal questionário". E lá na minha casa foi aplicado o parcial, que não tem nenhuma referência sobre a existência de pessoas com deficiência. Então, esse dado desse último censo ainda a gente debate muito, até porque nesse momento o Brasil está criando, construindo um instrumento de avaliação da pessoa com deficiência que compreenda outras dimensões da sua humanidade, que não só a deficiência e essa perspectiva médica. Então, a partir da apresentação desse instrumento, eu acho que a gente vai ter um dado mais real da quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, né? No planeta não, no Brasil. É, mas de qualquer maneira é bastante gente, as Sim, políticas públicas para esse público deveriam ter, enfim, muito mais atenção, muito ser melhoradas, ter muito mais inclusão, não é, de verdade. sim, com certeza.
O Brasil, até falando na questão da legislação, tem uma legislação interessante. Algumas pessoas acreditam que é uma das melhores do planeta na perspectiva da pessoa com deficiência. Mas no Brasil a gente sofre muito com a questão da fiscalização, né, da realização das leis e nos moldes que estão descritos lá. Então, como inclusive a pessoa com deficiência na sociedade ela é lida como incapaz para realizar qualquer atividade, as pessoas sem deficiência continuam achando que elas sabem o que é melhor para a pessoa com deficiência. Então, realizam as ações sem envolver as pessoas com deficiência e assim não consegue contemplar a acessibilidade como deveria ser, a inclusão como um dia poderá ser. Então, a gente encontra, por exemplo, na cidade, a gente dá uma volta. Na hora de atravessar a rua, muitas vezes a gente encontra uma rampa de um lado sem a rampa do outro lado do passeio. Um piso tátil que começa do nada e que da mesma forma que começa, acaba, né. Então eu tenho feito esses registros, também frequentando a rua e compartilhado para que as pessoas, conheçam, me ajude a denunciar, fazer com que chegue às autoridades responsáveis para que elas possam, rever essas ações que não estão em conformidade com a legislação, mas como eu estou realizando um evento que está me possibilitando acessar outras cidades do Brasil, isso acaba me chocando ainda mais, porque o que eu poderia entender como uma peculiaridade de Salvador, a falta de acessibilidade, na verdade eu estou encontrando em todas as cidades que eu estou passando. Qual é o evento que você está realizando? É a parada do orgulho da pessoa com deficiência, que a gente iniciou no ano passado, em setembro, realizamos a primeira edição do Brasil na Avenida Paulista, num dia de domingo, de visitação natural daquele espaço, justamente para proporcionar um convívio, um contato entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, né? A nossa parada, diferentemente do que a gente entende por parada no país, ela talvez seja a única parada que de fato é parada. Então a gente define um ponto fixo e ficamos durante por volta de 6, 8 horas nesse espaço, e durante todo o tempo que a gente fica, tem apresentações de artistas com deficiência. Com isso possibilita que a gente possa conversar, se conhecer, se conectar e exercitar esse sentimento de pertencimento social. E aí voltando ao que eu estava dizendo, São Paulo eu encontrei falta de acessibilidade, Salvador a gente fez agora em janeiro, moro aqui, isso é diário, esse Aqui, nossa, enfrentamento. É. aqui é Inclusive, difícil. recentemente, eu dei uma aula para um grupo de intercâmbio, e aí eu escolhi o Pelourinho para fazer a aula, justamente para a gente provocar, depois da parte teórica, a experiência da dificuldade, do enfrentamento das barreiras, e também da gente fazer o exercício de pensar e mesmo o Pelourinho sendo um espaço, um patrimônio tombado da humanidade, ainda assim é possível torná-lo acessível sem desconfigurar o espaço e a história daquele local. Com certeza, com certeza. Agora tem que consultar e tem que ser feito isso aí com pessoas PCD que sabem, né, quais são exatamente onde o Sim, calo aperta, falando é, no popular. Não é sim, verdade, professor? perfeito. O lema da pessoa com deficiência, inclusive, versa muito sobre isso, que é o nada sobre nós sem nós. Ou seja, é preciso envolver as pessoas com deficiência, principalmente nas soluções que são pensadas para a sua própria experiência de vida, né? É como a gente entende que cada pessoa sabe o que é melhor para si. Com a pessoa com deficiência não é diferente, né? E a gente vem desenvolvendo ao longo da história de invisibilidade, de exclusão, de não pertencimento social, a gente vem desenvolvendo estratégias, tecnologias, para poder participar da sociedade, para poder realizar nossas experiências. Obviamente que a gente está muito longe, de como poderia ser isso, né, mas ainda assim hoje, o simples fato da gente estar aqui conversando, né, num podcast onde outras pessoas vão acessar, vão ter a oportunidade de participar, de conhecer esse debate, já demonstra que a gente tem avançado.
vagarosamente, mas a gente tem avançado. Ou mas de pouquinho em pouquinho, né, quem sabe a gente Exatamente. chega lá, porque é realmente muito revoltante esse Sim, tipo de situação, assim, sem ser PCD, você se sente muito constrangido. Eu imagino quem está naquela situação, como é que deve se sentir, né, porque é é. um cidadão, faz parte do país, né, paga também seus impostos. E aí? Qual é a contrapartida disso? Não é visto as legislações. Existe alguns políticos, algumas pessoas que fazem as leis, que têm interesse nisso e que focam e que têm feito coisas? Tem políticos, a gente tem lei, o Brasil é um país que investe, sobre a pessoa com deficiência, então ele sempre tem participado das convenções mundiais, convenção inclusive a última que houve em 2006, o Brasil deu força de emenda constitucional, o documento que foi elaborado nesse encontro. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada em 2015. Existem esforços, mas eh, não existe um debate ainda, se iniciou após a pandemia, porque, incrivelmente, dentro da pandemia, de toda aquela circunstância tenebrosa que a gente viveu, acabou que houveram pontos positivos, não com relação à pandemia, mas às consequências da pandemia. Do que eu estou falando? Eh, com a pandemia houve o lockdown. Com o lockdown houve a migração que quase que por completo da vida das pessoas para o ambiente virtual. No ambiente virtual, por menos acessível que seja, ele permite um acesso e uma permanência melhor da pessoa com deficiência. Quando as pessoas sem deficiência começaram a frequentar mais esse ambiente, nos encontraram lá. E nos encontraram lá trazendo o debate a partir de um outro lugar, não mais dentro dessa perspectiva de vitimização da pessoa por ela ser uma pessoa com deficiência ou de culpabilização por ela ser uma pessoa com deficiência, então não há nada o que fazer, você precisa deixar de ser uma pessoa com deficiência para poder voltar a conviver com a sociedade. E aí a gente traz a pauta a partir da perspectiva de que tá tudo bem ser uma pessoa com deficiência. O problema é não poder ser uma pessoa com deficiência na Claro, sociedade, claro. né. Então, debate do tipo: eu utilizo cadeira de rodas, então, muitas vezes quando eu preciso de ajuda, as pessoas vão me carregar junto com a cadeira de rodas para superar um lance de escadas. E a pergunta que eu sempre converso com as pessoas quando estamos nesse tipo de episódio é: reflita, você está me carregando porque eu utilizo cadeira de rodas, porque eu sou uma pessoa com deficiência, ou porque não tem uma rampa como alternativa de acesso a esse local? Se tivesse uma rampa, você me carregaria? Fica a pergunta no ar. Um minuto de silêncio só para pensar. E aí a resposta já está na ponta da língua, né. Mas é É, claro, mas é claro, é mas é isso. A claro. maioria das vezes que as pessoas sem deficiência ajudam pessoas com deficiência, não é pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência, é pelo fato das barreiras que impedem ela de realizar a atividade que ela está se propondo, né? Um clássico que eu utilizo muito nas palestras que eu faço é quando a gente está na rua para atravessar a rua e a gente olha para o lado e tem uma pessoa cega e a gente imediatamente, antes de pensar qualquer coisa, a gente já está ao lado da pessoa oferecendo ajuda. E tá tudo bem oferecer ajuda à pessoa com deficiência, o ponto não é esse. A reflexão é qual a motivação que leva a pessoa a oferecer ajuda à pessoa com deficiência? Será que ela faz da mesma forma que ela faz com outra pessoa sem deficiência, quando ela avalia o cenário, entende que existe uma demanda e que não está conseguindo ser alcançada, a pessoa não está conseguindo realizar alguma atividade, e aí sim oferece ajuda, ou ela oferece ajuda apenas por estar visualizando uma cadeira de rodas, uma muleta, uma bengala, ou algum equipamento que identifique a outra pessoa como pessoa com deficiência e, como tal, incapaz. Mas pense, essa pessoa cega, essa nossa amiga que a gente trouxe para o papo agora, será que se os semáforos das cidades tivessem um aviso sonoro para sinalizar a alternância das cores e das funções a serem realizadas de acordo com cada cor,
e um acionador em braille. Será que uma pessoa cega não conseguiria atravessar a rua? Pergunta, pergunta, e você aí sabe a resposta. E você aí, todos nós sabemos a resposta. E essa apatia do poder público ou da sociedade em relação a fazer o que tem que ser feito, a que você atribui, Zig? Ao capacitismo. Ao capacitismo. É essa leitura de que a pessoa com deficiência ela é incapaz para realizar qualquer atividade, inclusive de gerir a sua própria vida, faz com que as pessoas tomem conta da experiência da pessoa com deficiência e defina onde ela pode participar, como ela pode participar. Então, existe o debate, por exemplo, nos espaços educacionais. Quando se identifica a escola especial como única opção de educação para a pessoa com deficiência, é capacitismo. Quando se acessibiliza alguns imóveis das novas construções, é capacitismo, porque você está delimitando o espaço, você está definindo onde ela participar. Porém, a maioria das pessoas com deficiência no planeta não nascem com deficiência. Se tornam pessoas com deficiência a partir das suas experiências, seja através de um acidente, como foi comigo, aos 21 anos de idade, ou através de uma violência, como foi com a Maria da Penha, que dá nome à lei que tenta proteger a todas as mulheres do país contra o feminicídio e a violência doméstica, ou através de uma doença como foi com o músico Arlindo Cruz. E tão natural quanto nascer pessoa com deficiência é uma pessoa se tornar uma pessoa com deficiência ou ter a demanda aumentada por recursos de acessibilidade, o aumento da expectativa de vida e a mudança previsível e natural da dinâmica do nosso corpo ao envelhecer. Mas quando a gente debate acessibilidade, a gente ainda identifica como uma pauta específica da pessoa com deficiência, como algo deslocado da sociedade. E assim se pratica a inclusão na nossa sociedade. É na escola especial como única opção da pessoa com deficiência. É nos poucos imóveis acessibilizados nas novas construções. Mas se eu sou uma pessoa sem deficiência e compro um imóvel não adaptado e me torno uma pessoa com deficiência, meu primeiro problema vai ser o meu lar, como foi comigo, aos 21 anos de idade. Porque os espaços não prevêem, e mais do que não prevê, repulsam a presença da pessoa com deficiência. E quando se fala em inclusão, se fala nessa perspectiva de delimitação de espaço. Até mesmo na lei de atendimento prioritário. Como é que a gente pratica enquanto sociedade o atendimento prioritário? A gente define um balcão específico, um caixa específico ou um guichê específico para atendimento exclusivo da população que faz jus a esse direito, entre elas as pessoas com deficiência, e aí novamente a gente delimita o espaço, identifica para a pessoa com deficiência onde ela pode, sinaliza para toda a sociedade que ali são pessoas com deficiência e não conseguimos, de forma curiosa, nem mesmo realizar o atendimento prioritário. Que é quando a gente está nesse ambiente que a gente olha para esse caixa, para esse balcão, para esse guichê, o que a gente observa geralmente é uma fila de prioridades. E uma fila de prioridades não versa sobre atendimento prioritário. Acredito que atendimento prioritário se dê quando toda pessoa que faça jus a esse direito seja atendida quando qualquer caixa, quando qualquer balcão, quando qualquer guichê seja disponibilizado. Tudo for reformado, no reformado quer dizer feito no sentido de atender as pessoas E a como um diversidade. indivíduo diverso, porém não, um indivíduo diverso E parte, e exato. parte Exato. daquilo, Tem né. que compreender toda a diversidade, né? Sim, Sociedade ainda discute diversidade até a página da pessoa sem deficiência. E aí, esse evento que a gente vê realizando, a Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, é justamente para fomentar ainda mais esse debate, para dizer que a gente não está mais tão somente pautando o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ou o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mas que a gente já está realizando um evento onde a gente associa orgulho e pessoa com deficiência. Ou seja, que a gente já está falando sobre pertencimento social. Que a gente já identificou que o problema não é a gente não andar, não enxergar, não ouvir ou pensar diferente.
Porque justamente o que mais se preconiza hoje na sociedade é o ser diferente, é a diversidade, mas por que não contemplar as pessoas com deficiência É nesse uma lugar? diferença de forma de bolo, né. É, É uma diferença de forma de bolo, quer botar aquela a diferença do tudo na num mesma caixa, não isso, é isso. terrível isso. Você conhece Marcos Welby? Marcos Não, Welby é um amigo meu, ele levou uma bolada, perdeu a visão aos 12 anos. E hoje ele é um grande estudioso do assunto, sabe? Ele sim, estuda, ele é casado, ele tem sim, a vida dele, tem a casa dele, mora, a mulher dele também não enxerga, enfim. E vive uma vida completamente normal. E ele não perfeito. se rendeu a isso. Você conhece Ninfa Cunha? Ninfa muito. Ninfa é Ninfa maravilhosa. conheço muito. Ninfa é um exemplo, assim, de nem sei de quê, de alegria, né. Ela tem uma doçura, ela dança, ela é Sim. alegre, ela tem aquela uma coisa dentro dela, uma vida pulsando. A gente tem Então vários, se a gente for citar aqui nomes, a gente tem outro nome incrível de Salvador, Bahia, o Edu. Edu Edu O, é ele é impro, Edu é maravilhoso, uma maravilhoso, referência maravilhoso. incrível, uma pessoa, professor de dança da UFBA, cara incrível, acabou de escrever uma tese de doutorado maravilhosa, onde ele identifica as pessoas sem deficiência como bípedes, né? É, E aí ele tem um chavão que ele é, diz: "Vocês bípedes me vocês cansam". bípedes me cansam. E de verdade, me É, cansam também. e é isso. Então é todo esse debate. E aí a sociedade acaba reduzindo a gente, a nossa deficiência, e como um elemento incapacitante para o convívio social e anula as nossas participações, as nossas presenças, nossas contribuições sociais, como você falou de grandes nomes aqui agora. E a gente pode pensar tantos outros, como a Maria da Penha, que eu trouxe, ou o que a gente vai falar do Stephen Hawking, um dos maiores físicos de todos os tempos da humanidade? O que a Sim, gente vai falar de Stevie Wonder, de Ray Charles, de tanta gente maravilhosa que muitas vezes tem a sua deficiência invisibilizada? Frida Kahlo, sim, 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 sim. Mas tem também ele nasceu sem os braços, com um pedacinho só do braço e sem as pernas, mas ele hoje faz tudo, ele ficou em depressão até os 10 eu anos, acho que eu alguma sei, é coisa. um que apareceu no carnaval tocando um Sim, instrumento na sim, escola. Eu sei quem é é, incrível, é é isso. incrível. A gente Então, pode tudo, Dani, tudo, desde que a tudo. gente não seja cobrado a fazer as entregas como se fôssemos pessoas sem deficiência. É preciso reconhecer e acolher as especificidades dos nossos corpos, que a gente vai fazer as entregas, mas desde que nós sejamos cobrados como pessoas com deficiência, como somos, e não como pessoas sem deficiência. Se for cobrado como uma pessoa sem deficiência, lógico que a gente vai ser incapaz. E no final, você quer saber de uma? Hum. Todo mundo tem alguma deficiência. Não, todo mundo tem. Todo mundo Tanto é tem. que os termos, né? Até recentemente se utilizava portador de deficiência, portador de necessidades Portador é especiais. portador de arma, né? Pois é. Portador de A carro, deficiência portador não é um de um objeto que eu possa não. portar. E aí, por isso, o portador de deficiência foi para pessoa com deficiência, para que se compreenda que antes da deficiência existe uma pessoa, portanto, pessoa com deficiência. Só esse fato já é super curioso de pensar, por exemplo, entre os grupos subrepresentados socialmente ou vulnerabilizados, o único que tem que utilizar de maneira oficial a palavra pessoa associada à sua característica é a pessoa com deficiência. Percebe o deslocamento da pessoa com deficiência Gente, na eu tô pauta? chocada, assim. É isso, a gente é o não lugar. A gente é o não lugar do não lugar. Enquanto os outros grupos já estão discutindo a ocupação e disputa dos espaços de poder, a gente está tentando sair de casa ainda, desfrutar dos espaços comuns, conseguir ir comer um acarajé na esquina na sexta-feira. É uma maratona, é uma Paralimpíada para uma pessoa com deficiência. Na eu falando da nossa cidade, Salvador, Nossa senhora. é terrível. Agora mesmo, e eu denunciei, fiz vídeo, estão fazendo essa reforma na orla, eu moro ali na boca do rio,
Onde tinha minimamente acessibilidade foi tirado. Pra colocar o quê? Não colocou nada, simplesmente não coloca nada. Onde tinha uma virou um batente para atravessar a rua. Só consigo porque essa cadeira é muito potente, mas se Isso não, acaba com minha evolução espiritual, porque eu xingo a 15ª geração de quem faz essas coisas. Eu queria saber quem é é, o inteligente, o especialista, de que órgão que faz um negócio desse. é o capacitismo. É o capacitismo. Eles é isso. Por isso a gente faz esse exercício de ocupar os espaços na tora mesmo e sofrendo o que tiver que sofrer, porque a nossa presença nos ambientes é importante para gerar um incômodo, para convidar a reflexão, para dizer, ué, por quê? Por que não? Que Claro, é, por que né? não? Porque como que, assim, se o Brasil, considerando o censo de 2010, um quarto, 25% da população de pessoas com deficiência, por que que eu não tive um amigo de infância com deficiência? Por que que eu não tenho um amigo com deficiência hoje? Por que que eu nunca tive um relacionamento amoroso? Por que eu nunca fiz um convite para um aniversário meu para uma pessoa com deficiência? Onde é que estão essas pessoas? Porque elas existem. Claro que existem. Lógico que Exatamente. existem. E no mercado de trabalho? Como isso se Nó- reflete? O mercado de trabalho, Maria, que É, pergunta, né? é duro. A gente tem uma lei de cotas que regulamenta que toda empresa, a partir de 100 empregados, tenha que colocar um percentual de pessoas com deficiência, de 2 a 5%, a depender do número de funcionários dessa empresa. Essa lei já tem mais de 30 anos de existência, e nesses 30 anos de existência, segundo o último relatório da RAIS, indicou que 1% da população de pessoas com deficiência é o que está empregado. 1%. E aí, quando você vai investigar nas universidades, esse mesmo 1% é o que está nas universidades. Eu não sei nem o que falar de uma coisa dessas. É muita invisibilidade. Por exemplo, Palestina, guerra, essa loucura toda. Você leu alguma matéria, ouviu sobre a experiência da pessoa com deficiência lá? Rio Grande do Sul, a catástrofe que está lá. Você leu, assistiu, ouviu alguma matéria sobre a experiência da pessoa com deficiência? Acabamos de sair do mês de maio, Dia das Mães. Você assistiu alguma campanha com alguma mãe com deficiência? Dia do Trabalhador também, né? No mês de maio. Alguma campanha? Não. Percebe a É invisibilidade da vergonhoso, pessoa com sabia? deficiência? É vergonhoso. Vergonhoso A demais. gente não tá em lugar nenhum, Dani. Vergonhoso, é revoltante, é de, sei lá, é de partir o coração ao mesmo tempo, porque nós somos iguais, né? Na nossa essência, nós somos iguais, com as diferenças, especificidades de cada um. Mas essa questão da pessoa com deficiência não tira o mérito dela conseguir fazer as coisas, dela trabalhar, dela namorar, dela viver, dela ir comer o acarajé, entendeu? E isso Uhum. deveria ser um direito garantido na Sim. Constituição. Deveria ser um direito garantido na Constituição, mas que parece que é esquecido completamente, né? Remotamente É lembrado. uma outra categoria, né? É isso, é como eu te disse. Vamos fazer a inclusão, vamos. Como é que vamos fazer a inclusão dessas pessoas com deficiência? Vamos criar nichos. Vamos segregar elas em outros espaços e vamos dizer que a gente está incluindo. Porque não é inclusão. Eu, como homem negro com deficiência, reconheço o conceito de delimitação de espaços públicos e ou privados para a participação de um grupo social por apartheid, não por inclusão. E é isso que a gente ainda vem celebrando na nossa sociedade, é essa prática. Vamos criar um reservado ali para a pessoa com deficiência. Eu não tenho autonomia de escolha. Eu vou nos espaços de cultura e lazer, eu não posso definir onde eu quero assistir. Você Porque é tem que sempre ficar num onde mesmo é. lugar determinado, sem nenhum tipo de mobilidade, de alternativa de escolha. É aqui nesse lugar. E mesmo assim a gente só é pensado enquanto espectador.
Nunca como protagonista, como um ator, uma atriz, um dançarino, ou alguém que trabalha na produção. Ou, imagina os enfrentamentos que não tem um Edu Impro, a Ninfa Cunha, para poder exercer o seu ofício, sua profissão, são artistas. Sim, Como ocupa os palcos de Salvador? Entende? Então, é sempre nesse lugar de incapacidade. Você vai para um espaço de cultura e lazer apenas para receber. Você não vai produzir nada nesse espaço, você não vai protagonizar nada nesse espaço, porque você é incapaz, você é uma pessoa com deficiência. E isso é o capacitismo. É o que faz as empresas só contratarem pessoas com deficiência por uma imposição legal, por uma questão legalista. E ele não consegue compreender se existe o profissional com deficiência, existe o cliente com deficiência. E que ele está perdendo esse mercado. Ou melhor, perdendo não, ele não tem acesso a esse mercado. Porque ele não contrata um profissional com deficiência, como é que ele vai pensar o produto ou o serviço dele de maneira a contemplar o cliente com deficiência? Só com a participação. Então, para além de uma responsabilidade social, é uma estratégia de negócio. Quanto mais diversidade você tiver no seu espaço, mais alcance você terá, com né? certeza, lógico. Isso aí Mas é as empresas ainda não entendem isso. Ou entendem, mas ainda tem muita dificuldade. finge É, não entender. mas é uma repulsa mesmo da pessoa com deficiência, né? De, como que eu vou me relacionar com a pessoa com deficiência? Da mesma forma Da que mesma você vai se forma que se relacionar, relaciona com outra a pessoa não ser que qualquer. você seja médico, fisioterapeuta, aí você vai ter que ter outras compreensões. Mas enquanto pessoa, enquanto colega de trabalho, enquanto chefe, é com a pessoa. Você Com precisa certeza, apenas buscar informações no sentido de eu não vou poder cobrar uma pessoa com deficiência como se fosse uma pessoa sem deficiência, pelo simples fato de que ela não é. Então, de repente, eu vou ter que ter recursos que amplie o texto, ou que faça leitura de tela, ou que dê um tempo maior para que a pessoa possa fazer a entrega na qualidade que é exigida. Então, e quando eu converso com as empresas e pergunto, vocês gostariam de ser tratados assim? Todas as pessoas dizem sim. Eu digo, e qual é a demora? Para a gente se então humanizar, qual é a demora? então, por quê? Por que tanta demora? Por que tanta displicência, eu É, acho, né. é, Eu acho que é uma questão de simplesmente dar de ombros e dizer: "Bom, fazer o quê, né?". É é. assim que a gente deve pensar. E essa conversa aqui é exatamente para abrir os olhos, os ouvidos, os corações e mentes para essa questão, para que os legisladores façam valer, se é que isso é possível, né, nossos legisladores, enfim, né, mas a gente tem que tentar, afinal de contas é através deles que as coisas, que as legislações são feitas. O arroba de Marcelo é arroba Marcelo Zig, arroba Marcelo Zig. E todos esses órgãos que você fundou, que você criou aqui, ó, consultor, diretor de comunicação, inclua oficial. A Inclua é uma consultoria de recrutamento e seleção da pessoa com deficiência para o trabalho formal. Máximo! É, Olha aí, gente, arroba inclua com K oficial, mas tá bem no feed não, na bio. na bio, Tá isso. bem na bio de Marcelo Zig aqui. E o que é o Parada PCD, você já falou. É Quando é que o vai ser a evento. O próxima? próximo é final de julho em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E quando você chega lá, agrega bastante gente? Bastante, é incrível. Quando a gente realizou a primeira em São Paulo, que a gente terminou a parada, eu reuni com os outros fundadores e falei: foi o momento que eu mais tive o sentimento de pertencimento social e a gente não vai poder parar com isso. Além de fazer em São Paulo, a gente vai ter que dar um jeito de levar para outros lugares, oportunizar que outras pessoas experienciem isso. Salvador, Recife e agora Brasília em maio. Em todas essas cidades que a gente passou, a gente ouviu isso. Foi o momento que eu mais me senti parte de tudo que da sociedade, do que acontece. É um momento de pessoas sem deficiência e com deficiência falarem que nunca participaram de um evento com tanta diversidade.
diversidade de pessoas, de deficiências, de expressões artísticas. Agora em Brasília, durante as 7 horas que estivemos juntos, nós tivemos teatro, tudo protagonizado por pessoas com deficiência. Teatro, música, drag queen, drag king, poesia, desfile, tudo isso durante o tempo que a gente esteve presente. E é interessante que ele é o evento todo construído de forma voluntária e protagonizado por pessoas com deficiência. Então agora a gente já está falando com Minas, a gente está identificando as instituições, identificando pessoas com deficiência, convidando elas para participar e elas montam o evento com a gente. E aí a gente chega lá e celebra nossa existência, nosso pertencimento, a vida, a diversidade e a nossa resistência e a nossa luta também, né? As Paralimpíadas, você acha legal? Eu gosto das Paralimpíadas, mas Paralimpíadas. eu acho que ela deveria ocorrer já junto com as Olimpíadas. Não dá mais para ela ocorrer em tempo diferente, uma vez que já é na mesma cidade, Entendo. né? Se é são jogos dos seres humanos, tem que estar toda a diversidade lá. Que assim acaba mantendo de uma forma segregada. Existem hoje já registros de competições de pessoas com deficiência que alcançam os registros das pessoas sem deficiência. Mas ainda não estou nem propondo isso, eu estou propondo que a gente tenha, no mesmo tempo e espaço, os jogos, celebrando toda a diversidade humana. Então, que você tenha alternado no mesmo tempo e espaço uma prova com atletas sem deficiência e, na sequência, uma prova com atletas com deficiência, porque isso nos aproxima, nos identifica, faz com que a gente vá desmistificando um pouco esse preconceito de que a pessoa com deficiência não consegue, que a pessoa com deficiência é incapaz, que ela é vítima de um infortúnio da vida e que não há nada a fazer a não ser institucionalizá-la e forçá-la a tentar deixar de ser uma pessoa com deficiência a todo custo. Eu moro ali entre o Rio Vermelho e a Federação, e na Cardeal da Silva todo domingo passa. Rapaz, ele não enxerga, é um senhor. E ele E- vem vendendo amendoim. Eu acho massa, cara, porque ele sabe, ele vai vender o amendoim dele. Quer ajuda? Não, não, obrigada. Tô de boa, tudo bem, muito obrigada. Aí eu vou lá comprar o amendoim dele, sabe? É um exemplo. E a gente, às vezes, por muito menos. Assim. Se rec- Mas isso aí é outra coisa. Hum, Me permita esse parênteses. fica, fale, pode falar. Esse é um outro estigma que é dado pra gente, pessoa com deficiência, enquanto um exemplo de superação ou um herói. Isso transmite a ideia de que a pessoa com deficiência está numa luta contra a própria deficiência, É, mas ele numa, não, ele fica mas à não é, vontade. exato. Tudo que a pessoa com deficiência realizar vai ser com a sua deficiência. Assim como eu comigo é com a minha negritude, não tem como eu realizar alguma coisa sem a minha negritude. Não tem como eu realizar alguma coisa se não for com a minha deficiência. Então, por exemplo, eu saio no carnaval. E aí eu defini antes de eu montar o Afrodef, que depois, se houver tempo, eu compartilho Claro, sobre, claro. mas eu já tinha definido que no próximo carnaval eu sairia com um bolo de aniversário para distribuir durante o circuito do carnaval. Por quê? Porque nem no meu aniversário eu recebo tantos parabéns. E as pessoas me dão parabéns porque elas entendem que eu vivo sofrendo por ser uma pessoa com deficiência e que eu estou fazendo um exercício gigantesco para ainda ir para a rua, para sorrir, para curtir o carnaval, entende? Então, aí coloca, você é um exemplo de superação, porque você está na cadeira de rodas, mas você está sorrindo, ou você está num bloco, ou você está no carnaval. Ninguém me deu parabéns porque eu tive que superar as calçadas que estão ocupadas com os veículos, que são inacessíveis mesmo quando estão sem os veículos, da ausência das rampas, da falta de qualificação dos profissionais do transporte, por exemplo, público, que não sabe muitas vezes manusear o equipamento que vai nos colocar dentro do ônibus, os buracos, ou ninguém me deu parabéns porque eu tive que me aventurar enfrentando as ruas
porque eu não consigo estar nas calçadas, então eu estou disputando espaço com todo veículo, com carro, com moto, com ônibus, porque se eu não estou na calçada, eu estou na rua. Ninguém me deu parabéns por isso, mas me deu parabéns por entendendo que, nossa, ele está na cadeira de rodas e ainda está sorrindo. Não, eu estou na cadeira de rodas e estou sorrindo mesmo, porque a ideia da sociedade é que a cadeira de rodas aprisiona a pessoa. E eu digo que é o contrário. Ela liberta, ela é um ponto de libertação. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, nas situações que a humanidade utiliza a cadeira de rodas, são quais? São quando a pessoa está acidentada, um processo inclusive de recuperação, ou durante ou pós gestação de uma outra pessoa, ou quando uma pessoa com deficiência em caráter permanente, né? Então, olha que equipamento massa. Mas sofre tanto preconceito que as pessoas entendem, nossa, aquela pessoa está presa na cadeira de rodas. Eu me acidentei aos 21 anos de idade, hoje eu tenho 50. Após o meu acidente, na aliança com a cadeira de rodas, na parceria com a cadeira de rodas, eu pude estudar, trabalhar, formar banda, coletivo, me relacionar, me tornar pai, avô, tudo isso, Avô. avô, do netinho lindo de 6 anos. Mundunga. É, mas tudo isso com a cadeira de rodas, que sem a cadeira de rodas eu não estaria nem aqui conversando com você. As pessoas nem teriam conhecimento da minha existência. Então, ela não me aprisiona, ela me possibilita. Por que essa exigência que a pessoa precisa se deslocar com as pernas, se a cadeira de rodas me possibilita fazer a mesma coisa que as suas pernas faz, né? Exato. Claro. Aí, a lógica das coisas, gente. Tem que pensar, né? Tem que É. pensar. Pensar, raciocinar, né, Zig? Usar, né? Usar a Já que cabeça, tem. pô, pelo amor de Deus. E também aqui, arroba Marcelo Zig, curador do TEDx Salvador. Falei certo? É o TEDx Salvador. TEDx É um Salvador. evento mundial, né? Que tem aquele que é o TED, que são as palestras que ocorrem geralmente num palco sem muito cenário, preto, e tem aquelas letras grandes em vermelho, TED, que é o TED. E são. Esse TED, ele tende. A ideia dele é promover e divulgar para o planeta ideias que pessoas não conhecem e que o TED entende que é importante que outras pessoas acessem, alguma novidade, enfim, algum desenvolvimento que a pessoa realizou para resolver alguma questão. E aí, esse é o TED, que é o central. E o TEDx é a realização do TED num formato menor dentro das cidades. E aí a gente tem o TEDx Salvador. Rolou agora um recente, só com mulheres, inclusive super potente, mulheres incríveis, falando da sua experiência de vida, de como elas administraram todos os BOs que elas enfrentaram, como, né, dentro dessa sociedade É muito machista, B.O., como viu? elas conseguiram alcançar destaque, como elas se tornaram referência, como elas estão fazendo para trazer outras mulheres para o protagonismo. Então um espaço onde uma pessoa pode propagar algo que ela tenha realizado para o planeta. Ah, eu vou passar isso para Rutileia Campos. O Tilé Rutileia, conhece? Não conhece. é maravilhosa É, ela? Ela é sim. tem Parkinson. É. Ela, e Ela, ela, nesse ela último, dança ela tava. Nesse último, ela tava. com a cadeira de E rodas. ela dançou. Nesse último. Maravilhoso. É. Eu adoro ela. Inclusive, eu sigo ela também. Repetindo, o perfil é Marcelo Zig, arroba Marcelo Zig. Mas você. E tem um negócio aqui que você canta no dia 14. Sou fundador do PCD, eu tenho a honra dessa iniciativa. No dia 14 de maio, cadê que eu vi? Sim. Não tá aqui. Mas enfim, gente, acessem, vocês Mas vão eu ver. posso explicar. Acessem. Você Essa fez uma música, o 14 14 de de maio, maio. de Lazo. E ele fala da perspectiva da dita abolição, É da minha música preferida, eu libertação. canto ela todo dia. E aí ele diz, né? No dia 14 de maio eu saí por Por aí. aí. E aí eu fiz uma releitura, né? Na ousadia que todos nós temos, pedindo
a licença, né, desse mestre, eu fiz uma releitura da música, trazendo na perspectiva da pessoa negra com deficiência. Então, enquanto ele diz: "No dia 14 de maio eu saí por aí", eu digo: "No dia 13 de maio eu nem pude sair". E aí eu venho trazendo essa referência para que a gente entenda que, por exemplo, cadê as pessoas negras com deficiência, né? Que é um outro arroba que você iria ler aí, que é o Quilombo PCD, que é um Ah, sim, eu coletivo. pulei. Acho que ele deve Perdão. estar mais embaixo. Não, tá em cima. É porque são várias entrevistas. Hoje eu tô meio Quilombo PCD. O Quilombo É, PCD é qual? que é o coletivo de pessoas negras com deficiência. As pessoas negras são maioria tanto entre a Isso é população geral, atitude, viu? tem que Isso ser. é atitude. Sim, continue. E as pessoas negras são maioria na população geral e também são maioria entre as pessoas com deficiência. Então, diante de muitas inquietações, eu fundei o Quilombo PCD, primeiro para identificar onde essas pessoas estão, como elas estão e o que elas estão podendo ou não fazer e tentar aquilombar junto a elas para que a gente se fortaleça e consiga posicionar nossas vidas, presenças e experiências na sociedade. E aí, eh, como o capacitismo ele é estrutural, como é o racismo, como é o machismo, enfim, como é toda a estrutura de violência, Já me aquilombei aqui. que massa. Já me aquilo. Então, o capacitismo também atravessa, por exemplo, a experiência das pessoas negras sem deficiência, das pessoas LGBTs sem deficiência, das mulheres sem deficiência, de tal forma que esses grupos não reconhecem os seus pares com deficiência. Se você fizer uma busca junto a movimentos sociais que não tenham sido fundados por pessoas com deficiência, você não encontrará a participação das pessoas com deficiência. E isso diz a toda a sociedade, inclusive a pessoa com deficiência, de que a pessoa com deficiência não é negra, não é mulher, não é indígena, não é LGBT, que não é absolutamente nada a não ser a sua deficiência. E aí, por essa razão também, cada vez em maior número, vem surgindo coletivos de pessoas negras com um debate interseccional na sua base. Então, é o Quilombo PCD, que é um coletivo de pessoas negras com deficiência, é o Acessibility Indígena, que é um coletivo de pessoas indígenas com deficiência, é o Ellen Keller, que é um coletivo de mulheres com deficiência, porque eu acho que a gente entendeu que seria mais uma estratégia a tentar primeiro convencer os nossos pares diretos e sem deficiência da nossa existência, para depois a gente tentar realmente conseguir registrar a nossa humanidade na sociedade. Então eu faço esse debate interseccional sobre raça e deficiência por todos os espaços que eu passo. Nessa aula que eu falei com você, eu fiz com intercâmbio lá no Pelourinho, eu fiz um vídeo que gerou já alguma polêmica, diante da imagem de zumbi, refletindo e perguntando às pessoas: quem garante, quem pode garantir que Zumbi não tenha sido uma pessoa com deficiência ou mesmo se tornado uma pessoa com deficiência diante de toda a violência que atravessou a vida dessa pessoa enquanto líder do Quilombo de Palmares? Cadê as lideranças negras com deficiência? Cadê as pessoas negras com deficiência? Diante de todo esse período colonial de tanta violência que manchou, né, essa história do país que ainda hoje não é contada, ainda se acredita que o Brasil foi descoberto com pessoas habitando aqui já, né? Então, cadê essas pessoas? Essas pessoas não existiram? Elas apenas foram invisibilizadas, né? E aí é o debate que eu venho provocando, convidando, principalmente os coletivos, os movimentos negros, para a gente dialogar. Eu digo, ó, existimos, somos maioria. Vocês precisam dar conta dessa parte da população, porque senão vocês não vão não poderão se intitular enquanto povo negro. Sem a participação de pessoas negras com deficiência, não há Lógico. povo negro, né? Então eu venho tensionando nesse lugar para que a gente consiga se aproximar, aquilombar, se reconhecer enquanto pessoas negras e de outros dos enfrentamentos que temos, porque não é porque eu sou uma pessoa com deficiência que eu não sou atravessado pelo racismo, ou uma mulher com deficiência não é atravessada pelo machismo, para além do capacitismo, entende? Então a gente é atravessado também
enquanto pessoas negras com deficiência, pelo racismo. O que que acontece, por exemplo, com aquele jovem negro que não é assassinado a cada 23 minutos, mas ainda assim é alvejado e se torna uma pessoa com deficiência? O que que acontece com a mulher negra e a sua criança que se torna uma pessoa com deficiência diante da violência obstétrica e racista? Sabe, são perguntas que a gente ainda não começou a formular. Eu tenho dito que existe um capítulo do genocídio do povo negro no Brasil que não começou a ser conversado, que é a perspectiva da pessoa negra com deficiência. A gente está invisibilizado, inclusive junto aos nossos e às nossas. A nossa experiência, como eu tenho dito nos espaços, é de morte social, é de morte em vida. A maioria das pessoas com deficiência no Brasil são negras. Acessibilidade é uma prática de luxo nos bairros nobres das cidades, mas não é uma palavra sequer citada na periferia onde estão a maioria das pessoas negras com deficiência. A gente não consegue sair de casa, de verdade. A gente não tem acesso à saúde, à educação. A expectativa de vida, por exemplo, de uma pessoa negra com síndrome de Down é 50% inferior a uma pessoa branca com síndrome de Down. Mas por quê? Porque a síndrome de Down se dá de maneira diferente na pessoa negra para a pessoa branca? Não, mas os acessos, sim. Acesso à saúde, às terapias, aos medicamentos, que podem ampliar e equiparar a expectativa de vida de uma pessoa negra com deficiência ou com síndrome de Down a uma pessoa branca com síndrome de Down. É, Quem inventou o racismo, Zig? Quem foi? Gente, de onde vem é o essa mal. ideia maluca, cara? É, é Porque muito eu sou muito perverso. ligada com os animais. Os animais, eles são de todas as cores. Não tem o menor É outro. problema, cara. Mas é isso. Desculpe a comparação, assim, Sim, mas eles não têm essa. É da mesma forma que o animal ele fica com as pessoas, independente do seu dinheiro, independente da sua aparência física, independente de você mora onde. Não, não existe isso no mundo animal, sabe? Mas no nosso mundo animal, nós, os racionais, eu não entendo, eu não entendo, entendo, sabe? é um processo muito É perverso, um né? processo De perverso demais, dominação, de demais. expropriação, de exploração. É muito cruel. A gente vive no Brasil. O Brasil foi o último país Olha a isso. liberar, entre aspas, né, que a gente não pode considerar diante do que a gente vive na atualidade, que os negros de fato foram libertos, né? Porque quando você está num espaço e você identifica uma pessoa negra e você imediatamente entende que ela está ali para servir, então essa libertação ainda não houve, né? Quando você está num restaurante e você identifica que é a pessoa negra que vai servir, enquanto a branca é a que vai ser servida, é como diria Elisa Lucinda, isso é apartheid. Meu Isso é filho foi apartheid. estudar numa escola que o pai dele tem mais condição, né? E aí a gente era separado desde sempre. E aí ele foi, botou ele nessa escola que não é uma das mais caras de Salvador, mas é uma escola. Aí eu cheguei na escola vinda da Via Magia, que é uma escola massa. Conheci, meu Massa, Via sobrinho estudou Magia. lá. Maravilhoso. Aí chego na reunião de pais, tô procurando algum preto, uma preta, nada. Lugar aqui é esquisito, né? Aí quando eu me dei conta, ao redor, os monitores, o pessoal que trabalha, todos eram negros, É. todos eram É muito pretos. cruel isso. Não, e não é. Mas era muito claro, Casa Grande e Sim, Senzala, sim, compreende? Era sim, claríssimo, era claríssimo. Você olhava a cabeça assim, se tinha um assim, sabe? Era pouco, e não era negro, sim, sim. era aquele Da negro. pele mais escura, Não, da pele era mais tipo clara. branco mesmo. E a vida É isso. não se assume Eu, como negro. eu assisti, e assim, de forma inusitada, assisti um documentário. Na mesma semana, assisti dois documentários. Todos dois passados em Minas Gerais. Um retratava um festival, modelo Woodstock, que aconteceu numa fazenda e tal, década de 70, 80 ali, e deu muita gente, pessoal viajando do Brasil todo para ir lá e tal.
E aí quando dava as tomadas, assim, panorâmicas, né, dava as panorâmicas, assim, começou a me incomodar, eu digo: "Gente, cadê os negros? Não tem um É, negro muito doido, não tem um negro que gosta de um rock and roll, de uma coisa diferente". isso. Não, não tem, não tinha um negro, eu digo: "Tá estranho Tá isso". E estranho. aí, acabou que culminou antes de terminar essa semana, eu assisti um outro documentário, e que foi a resposta para as minhas inquietações da ausência da pessoa negra nesse primeiro documentário, que foi o documentário sobre o Hospital Colonial de Barbacena, que é identificado como o Holocausto Brasileiro. E quando abre a tela, quem não estava lá no festival estava ali, só negros e negras, e com deficiência um monte. Aí que quando eu vi aquilo, eu falei: "É isso". Então, assim, a gente ainda está discutindo se racismo existe, se escravidão houve no Brasil, sabe? Antigamente faziam absurdos com as pessoas que tinham Sim, qualquer tipo de deficiência, sim. abriam, Não, faziam. eletrochoque, experiências, por exemplo, tem um filme, é um curta, médio curta-metragem, que ele existe só para transmitir uma informação, que é a de que, para a construção das câmeras de gás de Hitler, foram utilizados pessoas com deficiência, principalmente crianças. Ele só tem essa utilidade, esse curta-metragem, para informar isso. Ele construiu as câmeras de gás através de um projeto chamado Action T4 para poder, fazendo as perversidades todas que veio a fazer depois com as pessoas sem deficiência, primeiro com as pessoas com deficiência e principalmente com as crianças. E aí quando chega em 2000 eu agora acho que 22, isso, a gente assiste uma cena horrenda no nosso país, onde um homem negro com deficiência foi torturado e assassinado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária de Sergipe, que foi transformada em uma câmera de gás. E parece que isso não houve, Dani. A gente não parou para discutir isso, porque isso é tão Passou. simbólico, isso é tão representativo da gente parar e opa, que caminho é esse que a gente está tomando? Pra onde é que a gente está indo? A gente está voltando. E a gente está dando fortes indícios. E eles vêm ganhando força. Cada vez mais eles vêm ganhando força. Então, como assim? Amanhã eu vou fazer uma live. Amanhã eu teria que dizer a data, né? Pra quem tá assistindo. É. Mas enfim, eu vou fazer uma live sobre Sônia Maria de Jesus. Em parceria com a UFBA e o IPEATRA. Sônia Maria de Jesus é uma mulher negra, surda, que tem 50 anos de idade e que desses 50 anos de idade ela vive já há mais de 40 anos em situação análoga à escravidão, e pasme, na casa de um desembargador de Santa Catarina. Ela foi resgatada no exercício de poder, numa demonstração do que vem a ser o pacto narcísico da branquitude. Ele consegue levar Sônia novamente para a casa dele. Os auditores fiscais têm dito que esse é o primeiro caso de desresgate do Brasil. O auditor fiscal que fez o resgate da Sônia Maria de Jesus está afastado das suas funções, podendo perder o seu emprego por ter feito o que deveria ter feito, o exercício do seu trabalho, porque ele está sendo processado pelo desembargador. Independente da data que essa live for feita, você vai disponibilizar no seu perfil, não vai? Sim. Você pode assistir essa live no @marcelozig e acessar todos esses perfis que eu falei para vocês. Está tudo aqui na bio, no feed, tudo, 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 tudo. Tudo que vocês precisarem. É pena que o nosso tempo é curto, porque você é uma pessoa boa de conversar. Se deixar, a gente já passou de 1 hora aqui. A gente normalmente fica 50 minutos. Mas para finalizar, Zig, o que é o Afrodef que você falou? Nossa, o Afrodef é um super-herói ancestral que resolveu nos visitar, retornou.
e ele transforma essa cadeira de rodas através de uma estrutura em um sistema de som, um sound system. Então, é acoplado a essa cadeira de rodas uma estrutura onde tem uma cadeira uma caixa de som de cada lado, um telhado de energia solar que gera a potência para todo esse equipamento, e ele sai tocando músicas, discotecando nos espaços públicos e privados, mas a gente vem atuando muito nas festas populares de Salvador, então nas lavagens, festa de largo, carnaval, e ele utiliza uma máscara de espelhos quebrados para que a pessoa, quando olhe para o Afrodef, se veja, mas não integralmente, e que ela possa pensar a partir disso. E enquanto ele vai tocando e as pessoas se aproximam, né, encantadas com todo esse imagético, e sacam seus celulares para fotografar, para filmar, é o momento que ele atua como educador. E aí ele apresenta placas com frases anticapacitistas, do tipo: diga não ao capacitismo, é a falta de convívio social que me torna estranho, não a minha deficiência. O problema não é ser pessoa com deficiência, o problema é não poder ser pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, você é massa. Eu te amo, cadeira de rodas. E uma que faz muito sucesso também é que especial é a pessoa que paga o acarajé. Adorei essa. Onde é que eu acho a Afrodef? Afrodef é A- justamente, tá, Afrodep? não, afrodeficiente. É Afrodef. o arroba afrodeficiente. @Afrodef. Menino, eu vou seguir tudo aqui, viu, gente? E vocês encontram todas as informações no @Marcelo Zig. Já estou seguindo todo mundo, já me aquilombei, Que já me maravilha. emocionei aqui. Afrodeficiente, Afrodef e a cadeira É, de som. ele Já estou mesmo. seguindo aqui na hora, ó. Você vai ver lá, olha ele aqui. Massa. Zig, você, cara, é massa. Você é o Obrigado. astral, uma tranquilidade, uma doçura. Muito obrigada. Eu que Gratidão por agradeço. participar aqui. Gratidão pela luta, sabe? Eu sei que me consideram de outra cor, mas eu, no fundo do coração, eu tenho meu gene bem de ancestralidade. Eu sei e eu respeito e eu adoro. Tá entendendo como é? Eu gosto, gosto. Eu me sinto dentro de mim, entende? Então, que todos os deuses, orixás, arcanos, estejam sempre guiando o seu caminho, da sua família, e a gente volte aqui para conversar mais, porque esse assunto tem mais assunto para a gente conversar. Isso não é conversa só para uma hora, não, 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 não. Mas por enquanto tá bom, por hoje tá bom. Aí a gente espera você aqui novamente, viu? E muito obrigada. Eu que agradeço a Então, um beijo na Netinho, oportunidade. Netinho. Netinho, Netinho, Thier, eu adoro criança. Thier é lindo. Até hoje, tem 6 anos de idade, ainda não me perguntou do porquê de eu não andar, É porque ele de eu já me é movimentar através de criança cadeira de rodas. É. inteligente. Sabe o que ele pergunta a respeito da cadeira de rodas? E voa. Pra saber se ela tá carregada pra gente disputar a corrida. Ele na bicicleta dele e eu na cadeira. Eu pensei que ele perguntava se voa, né? Porque Não. parece um negócio que voa. Essa garupa que eu fiz aqui atrás, em razão da estrutura do Afrodef, ele se sente o próprio imperador, porque ele fica em pé aqui atrás, só falta colocar o braço para cima. E a gente dá várias voltas, é um parceiro, enfim. As crianças, né? Elas são a melhor oportunidade da humanidade revisar as sociedades, né? São as crianças. Mas eu quero agradecer imensamente o convite, o Imagine, acolhimento, a imagine. troca, o espaço concedido para que a gente pudesse apresentar um pouco da trajetória das pessoas que a gente vem encontrando, das construções que a gente vem realizando, que não é só por nós, pessoas com deficiência, no fundo, é por todas as pessoas, né? Pela sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais equânime, participativa, igualitária, onde todas as pessoas possam ser quem são, de fato, né? Sem precisar de máscaras, É, subterfúgios, né? Sem perfis tem aquele fakes. negocinho, aquele meio É, lá, sei como é. Às vezes eu saio sem maquiagem, porque aqui eu tô maquiada porque eu tô trabalhando. O pessoal fica me olhando. E tá olhando o quê?
as minhas manchas, as minhas rugas. Eu sou assim, o cabelo desgrenhado. As pessoas têm uma dificuldade, né? Elas gostam Sim. de ver tudo Aqui- nos conformes. Aí olha assim, de cima a baixo. Gente, Assim como como de viva, chinelo? Você não pode feliz, andar largada, com a roupa livre, velha, descabelada? Oxe, me deixe agora, né? me Não, salte. me salte. Mas você não me salte, não, Não viu? salto, Volte não. aqui. Um Volto com o maior beijo, prazer. Zig, e Um até a beijo também. próxima. Galera, valeu, hein? Até a próxima, gente. Um beijo.